Bom dia a todos. Meu nome é Marilene, estou gerente da UBS Dona Neta. Trouxe comigo para apresentar o seminário a enfermeira Stephanie e a enfermeira Geissane. Vamos lá. Essa é a unidade de saúde do Dona Neta, né? Visão da frente. Deixa eu tirar meu óculos aqui para mim. Esse é o nosso CNES, né? Nossa carta de apresentação. Nós trabalhamos com horário estendido, das 7 às 19 horas. Esse mapa é a nossa área de abrangência, que ele pega ali do regional e vem até o IMPCG. A evolução do nosso cadastro. Nós tivemos esse ano uma evolução muito boa, primeiro quadrimestre nós tivemos 12 mil, né? E segundo quadrimestre pulamos para 13 mil. Carteira de serviço da unidade. Gente, nós tivemos assim, como a falta de médico, nós tivemos um médico que fazia muitos procedimentos, mas esse ano ele saiu. E assim, nós temos outras atividades, como aferição de PA, pressão, né? Aferição de glicemia, né? Então, ano passado deu 7.692 e esse ano, primeiro semestre, deu 8.856. CISREG. CISREG, o ano passado nosso não foi muito bom, né? Porque, assim, não teve muito encaminhamento por causa da pandemia, mas esse ano nós estamos já estamos melhorando, né? Nós temos solicitante 8 médicos, incluindo o dentista, a coordenadora, que sou eu, e um regulador, que é o Dr. João. Os exames mais solicitados foram oftalmologia, ortopedia e endocrinologia, e os exames mais solicitados foram eletroencefalograma, ultrassom de abdômen total e raio-x. Na odonto, gente, o ano passado nós ficamos muito feio, eu achei muito feio, mas esse ano nós melhoramos muito com a solicitação que está tendo, tá? Então, assim, nós só temos um solicitante da odontologia e o coordenador. E os exames mais solicitados foram radiografia. As especialidades de encaminhamento foi radiologia, endodontia e cirurgia. A nossa ouvidoria, nós tivemos 19% de positividade o ano passado e esse ano 29%. Taxa de negatividade, nós tivemos ano passado 61%, esse ano 70%. Porém, a reclamação do ano passado foi por causa do profissional médico. Nós estávamos com falta de clínico e também o ginecologista. Esse ano a gente continua com a falta de ginecologista, mas a reclamação maior foi por causa da vacina de Covid, durante a faixa etária que não poderia tomar vacina, e também o ginecologista que a gente não tem, porque nós temos muita gestante em volta, porém, o ginecologista nós não temos, né? Tivemos vários elogios no acolhimento, na sala de vacina, no atendimento geral da equipe, né? Isso aqui também não conta nossa caixa de conselho, né? Nosso conselho gestor, que a gente também tem bastante elogio. E, desculpa, eu vou retornar um pouquinho aqui para falar dos nossos regs. Nós temos a Elaine, que ela controla muito bem o nosso CISREG, uma coisa que eu estava esquecendo. Então, assim, quando a gente não faz, quando a gente não consegue, a gente tem uma estratégia muito boa, monitoramento que a Elaine faz. Se a gente não consegue contato com o ACS, com o paciente por telefone, a gente tem a busca do ACS. E os pacientes que não são da nossa área, a Elaine manda e-mail, tá? Todos os pacientes que não são da nossa área, a Elaine procura mandar e-mail quando ela não consegue contato telefônico. Quando ela consegue contato telefônico, ok, beleza. Mas quando ela não consegue, ela manda e-mail, tá? Para a unidade avisar o próprio paciente. Nós temos o perfil acadêmico, nós temos graduação, nós temos quatro acadêmicos, né? Curso técnico, nós temos 6, preceptores, nós temos 2. Esse ano nós tivemos uma tese, né, publicada, que foi da enfermeira Luciane, que ela fez um mestrado em doença infecciosa e parasitárias, tá? Nós tivemos 10 reuniões permanentes com as enfermeiras, né? E discussão de casos, nós tivemos 8 com as enfermeiras fazendo com os ACS. Reunião intersetorial. Nós tivemos esse ano, reunião do Conselho Gestor, 12 reuniões, né, juntamente com CEL, SEI, CAPES, CRAS e entidades associadas. As pautas foram baseadas somente nas solicitações das unidades. E os setores mais envolvidos nessa discussão do Conselho
foi a manutenção, o CGS, TI e outros, tá? Agora eu vou passar para a enfermeira Stephanie, que eu troco, gente, desculpa, mas eu troco o nome das duas. Até hoje não consegui chamar a mesma pelos nomes mesmo. Então, eu vou passar para a enfermeira Stephanie, que ela vai falar do atendimento em domicílio. Bom dia a todos. Em relação ao atendimento domiciliar do profissional enfermeiro, no ano de 2020, ele ficou em 7%, no primeiro semestre desse ano, em 34%. Atendimento do profissional de nível médio não ocorre na nossa unidade. Profissional do serviço social, em 2020, 2%, no primeiro semestre desse ano, 3,5%. Do profissional médico, 6% em 2020, 3% no primeiro semestre desse ano. Não houve atendimento do profissional odontólogo. Cabe ressaltar que o atendimento domiciliar, ele foi direcionado aos pacientes mais críticos e sempre de acordo com as bandeiras do prosseguir, né? Mas dá para ver que teve uma melhora em relação ao ano passado. Quanto às doenças transmissíveis, tuberculose e hanseníase, percentual de cura dos casos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial, 60% em 2020, proporção de abandono no tratamento de tuberculose, 20%. Esses números ocorrem porque nós tivemos 5 casos no ano passado, desses 5 casos, 3, né, alcançaram a cura, um abandono com mudança de território e uma transferência para o presídio. Proporção de contatos examinados em 2020 foi de 80%. Em 2021, nós temos 5 casos em andamento, um já concluiu o tratamento, que são esses 20% com cura, 100% dos contatos examinados. Número de casos novos de hanseníase curados. Em 2020, nós tivemos um caso finalizado com cura. Todos os contatos foram examinados e em 2021 nós temos 2 casos em andamento que não finalizaram o tratamento ainda. Agora eu vou passar para a Geisane. Bom dia. Eu vou falar um pouco sobre os indicadores de monitoramento da nossa unidade. Quanto ao perfil da população cadastrada do Bolsa Família, em 2020, nós tínhamos 1.710 famílias cadastradas e no primeiro semestre de 2021, 1.604. O percentual de famílias acompanhadas em 2020 era de 72, incluindo o ano todo, né? E no primeiro semestre de 2021, nós já acompanhamos 77%. Quanto às gestantes e pré-natal, dos casos, do número de gestantes com pré-natal encerrado, no ano de 2020, nós conseguimos encerrar 55, e já no primeiro semestre de 2021, 41 pré-natal. Quanto ao número de gestantes com pré-natal encerrado menores de 20 anos, em 2020 foram 10, no nosso primeiro semestre desse ano, 8. A proporção de gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal com registro de PA e testes rápidos, a meta era 70%, em 2020 alcançamos 76% e no primeiro semestre desse ano, 78%. A proporção de gestantes com pré-natal iniciado até a 12ª semana da gestação, a meta 80%, em 2020 alcançamos 82%, e nesse ano, no primeiro semestre, 60%. Percentual de gestantes encaminhadas para visita à maternidade não ocorreu, né, nem o ano passado, nem nesse ano, devido à pandemia e orientações da própria secretaria. Quanto ao número de gestantes em acompanhamento de pré-natal no alto risco, o ano passado nós tivemos um número maior, que foram 3, esse ano somente uma, que era de uma gestação gemelar e teve a necessidade de encaminhamento. Quanto à proporção de gestantes com com pré-natal no alto risco e acompanhamento conosco, é compartilhado, né, essa responsabilidade, então todas que foram encaminhadas, elas também fazem acompanhamento conosco. A avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantis. No ano de 2020, nós tivemos um caso de óbito materno, importante ressaltar que foi devido a um acidente automobilístico, né, não era uma causa evitável. Nesse ano não tivemos nenhum caso. Número de casos de óbito fetal. Em 2020 tivemos 6, esses casos relacionavam mais à asfixia intraútero mesmo, teve um caso de descolamento prematuro de placenta e malformações.
2021, só um caso. Nós ficamos muito felizes porque reduziu bastante. Número de casos de óbito infantil. Em 2020, tivemos um relacionado a complicações pós-parto. Em 2021, nós tivemos 3 casos. Dentre esses casos, foi uma prematuridade extrema, um caso de violência e outro caso de má formação congênita. Número de casos de óbito materno discutidos no comitê. Todos os casos são discutidos, portanto, em 2020, o caso foi discutido. Número de casos de óbitos fetais e infantis discutidos. Em 2020 foram 7, em 2021, 4. Todos esses casos, tanto de óbito materno, fetal e infantil, foram discutidos na nossa equipe, principalmente a enfermeira responsável pela área com os ACS, buscando melhorias. Da avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantis. A discussão do caso em equipe trouxe algumas estratégias de enfrentamento, né? Quais são? Quanto à prematuridade, que eu citei anteriormente, a busca ativa e conscientização das gestantes faltosas às consultas. Intensificamos, porque ela já ocorre, mas aí nós passamos a solicitar, fazer a busca mensal e solicitar que os ACS vá até a residência. Identificação de fatores de risco, isso ocorre muito durante o pré-natal, então a gente faz a busca atrás da gestante, se identifica uma infecção urinária, identifica qualquer intercorrência, a gente faz um encaminhamento. E sempre enfatizando o pré-natal de qualidade. Quanto à vulnerabilidade social e distúrbios psiquiátricos, buscamos a identificação dos casos pelos ACS, que são os profissionais que têm um maior contato, né, com a população, e solicitamos que eles tragam para nós. Visitas domiciliares em equipes, incluindo o médico, enfermeiro e os próprios ACS, quando identificado algum problema. Encaminhamentos para o CRAS e especialidade. No caso, nós temos também a consulta compartilhada com o CAPS, né? CAPS Aerorancho. Quando a gente identifica necessidade, a gente liga na unidade e agenda essa consulta com o profissional médico psiquiatra, tá? Os desdobramentos relacionados à assistência implantados após a discussão do caso na equipe. Como eu já falado anteriormente, a busca ativa de gestante e orientações, principalmente durante o pré-natal, a capacitação dos ACS para que eles tenham maior condições de identificar as situações de maior urgência, depressão materna, não aceitação da gestação, e também no caso de maus tratos infantis. Maior envolvimento da parceria no pré-natal, que aí é um ponto muito importante, né? E também relacionado aos cuidados infantil. Importante compartilhar a responsabilidade com a família como um todo, e principalmente o parceiro, a parceira. Quanto à consulta farmacêutica, programa de controle do tabagismo. Nas nossas consultas farmacêuticas na atenção, a gente tem somente um farmacêutico. No ano de 2020, ele não fez nenhuma. No primeiro semestre de 2021, 10% de consultas. Quanto ao número de pessoas tabagistas cadastradas, em 2020, eram 609 pessoas. No primeiro semestre de 2021, 597. Dessas pessoas que foram atendidas ou referenciadas, em 2022, 42, no primeiro semestre de 2021, 28. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os indicadores de produção. Quanto à saúde da criança, consulta de enfermagem e puericultura das crianças menores de 3 anos. Em 2020, nós atingimos 15%, no primeiro semestre deste ano, 10%. Nós temos 2 médicos pediatras que atendem, né, essa população, a maior parte do atendimento é realizada por eles. A puericultura de crianças menores de 3 anos pelos médicos, em 2020, foi de 67%, no primeiro semestre de 2021, 68%. Consulta médica ou de enfermagem às crianças de 0 a 10 anos. Em 2020, 61%, já nesse primeiro semestre desse ano, nós já alcançamos 84%. Consulta do RN com realização do teste do pezinho. 67% em 2020 e 70% no primeiro semestre de 2021. Saúde do adolescente. Atendimento ao adolescente, né, de 11 a 19 anos. Em 2020 foi de 60%, no primeiro semestre desse ano de 28%. A nossa unidade não é pactuada, né, com ações do Programa de Saúde da Família. Saúde da mulher. Consulta de enfermagem às gestantes,
Em 2020, 100%, né, de 2 ou mais consultas. Em 2021, primeiro semestre, 100%. Consultas médicas de pré-natal a gestante. Em 2020, 100%. Em 2021, 14%. Consulta odontológica a gestantes. Em 2020, 36%. Em 2021, 30%. Consultas de puerpério. Em 2020, 87%, no primeiro semestre desse ano, 62%, né? Ainda tem pré-natais acontecendo. Não houve visita domiciliar a puérpera. Doenças transmissíveis, os casos de sífilis. Número de casos notificados de sífilis gestacional. Em 2020 foram 3, com 100% dos tratamentos prescritos adequadamente. No primeiro semestre de 2021 foram 6 casos, com 100% do tratamento prescrito. Sífilis congênita, em 2020 nós tivemos 4 casos, em 2021 no primeiro semestre, nenhum caso, o que reforça a qualidade ali do acompanhamento, né? Doenças transmissíveis, HIV, sífilis e hepatites virais. Razão de teste rápido para HIV, o T2, realizado em relação aos testes para HIV-T1 positivo. Em 2020 não houve, e no primeiro semestre de 2021 nós tivemos um caso positivo, no qual foi realizado o teste 2. Não houve nenhum caso de hepatite C positivo, e o número de pessoas com cuidado compartilhado para HIV. Em 2020 não houve casos, no primeiro semestre desse ano 1. Número de pessoas atendidas ou referenciadas. No primeiro semestre desse ano, nós tivemos 2. Uma foi esse caso positivo, a outra é uma paciente que veio de outro município já diagnosticada. Saúde do homem. Consultas médicas, de enfermagem, visitas domiciliares aos homens de 20 a 59 anos. Em 2020, nós alcançamos 84%, no primeiro semestre de 2021, 41%. Consulta do pré-natal do parceiro, em 2020 não houve, no primeiro semestre desse ano nós tivemos uma, né? Mas a gente já vem ressaltando a importância com as gestantes dessa parceria, né? De levar o companheiro para acompanhar e fortalecer esse processo gestacional dela. Saúde do idoso, consultas médicas, de enfermagem, visitas domiciliares à população acima de 60 anos. Em 2020, 132%, no primeiro semestre desse ano, 82%. Visita institucional em instituições de longa permanência de idosos. Nós possuímos uma instituição na nossa área de abrangência. Em 2020 foi realizada uma visita, já no primeiro semestre desse ano foram realizadas 10 visitas a essa instituição. As ações de saúde bucal, né, os atendimentos foram menores, né, devido à pandemia, mas eles continuaram com atendimento de urgência e emergência, acolhimento à demanda espontânea e atendimento à gestante. Não houve atendimento domiciliar. As ações, né, que eles trabalharam junto com o restante da equipe, foi auxílio na organização do fluxo da unidade, telemonitoramento e outras ações, como teleconsulta, educação em saúde, atenção à saúde nutricional, consulta de enfermagem em obesidade e sobrepeso. Em 2020 tivemos uma, no primeiro semestre desse ano uma. Consulta médica, né, em sobrepeso e obesidade, 7 em 2020, 3 no primeiro semestre desse ano. Não houve preenchimento do marcador de consumo alimentar. Situação de saúde e complicações, doenças crônicas não transmissíveis. A estimativa de pessoas com diabetes e hipertensão na nossa área de abrangência. Hipertensão de 5.669, diabetes de 1.343. Cadastrados, nós temos 2.609 hipertensos e 890 diabéticos. Né? Esse dá um percentual de 46 para hipertensão, 66 para diabetes. Todos os pacientes foram acompanhados, seja por consulta médica, de enfermagem ou visita domiciliar dos ACS. Monitoramento da assistência ao diabetes, o pé diabético. Número de pessoas com avaliação dos pés realizada. Esse número é do nosso primeiro semestre de 2021, foram 366 avaliações
realizada tanto pelos enfermeiros quanto pelos médicos de todas as equipes. Número de pessoas com amputação por diabetes no território foi de 2. Em relação a consultas em hipertensão e diabetes, consulta de enfermagem em 2020 foi de 7%, em 2021 de 2,4%. Em diabetes foi de 6,5% em 2020, 7,6% em 2021. Consulta médica em hipertensão, 43% em 2020, 45% em 2021. Em diabetes, 50% em 2020, 55% em 2021. Avaliação do pé diabético, né? 10% em 2020, 82% no primeiro semestre de 2021. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre o Previne Brasil. Nossos indicadores do programa. Quanto à proporção de gestante, com pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação. No segundo quadrimestre de 2020 foram 16%, agora, segundo quadrimestre de 2021, 38%. Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV. Em 2020, 86%, segundo quadrimestre, em 2021, 75%. Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. Em 2020 foi de 0%, em 2021, no segundo quadrimestre, 50%. A cobertura do exame citopatológico, nós tivemos uma melhora, em 2020 foi de 4%, segundo quadrimestre, agora 8%. Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre. No segundo quadrimestre de 2020, 35%, agora em 2021, 48%. Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada. 2020 não houve registro, importante enfatizar que era mais questão de falha mesmo de registro. Nós tivemos recentemente uma capacitação e estamos buscando essa melhoria, porque a solicitação foi feita sim. Agora, no segundo quadrimestre de 2021, infelizmente permanece zerado ali, mas como falamos, a capacitação foi recente e estamos buscando essa melhoria. As estratégias. O nosso indicador dentro do esperado foi o exame do pé diabético, como já mostramos, foi um número bem importante, né? Quais foram as estratégias que nós utilizamos para alcançar esse objetivo e meta? A busca ativa, o agendamento de consultas, principalmente no caso dos idosos, eles são bem pontuais, eles vão certinho. A identificação dos diabéticos na classificação, porque às vezes a pessoa chega lá por outras queixas, mas nós temos como rotina sempre perguntar, hipertenso, diabético? Se for diabético, a gente já olha, né, quando foi feito a última vez o exame, se tiver em atraso. Ou o médico realiza durante a consulta, ou a gente já encaminha para o enfermeiro, que a gente deixa sempre um disponível para demanda. Aí esse assume o paciente e já faz o teste, o exame. E também a demanda espontânea. Chegou, nos procurou, porque hoje em dia o paciente está bem informado, eles sabem também, né, toda a rotina, e eles nos procuram também para realizar. As atividades envolvidas que foram realizadas foi a avaliação dos pés diabéticos, os recursos necessários para a atividade foram os impressos, caneta, estesiômetro, luvas e computador, os resultados esperados, prevenção de complicação da neuropatia, identificação precoce de alterações, intervenções em tempo oportuno e zerar amputações de membros inferiores, que é a nossa meta. Os responsáveis, toda equipe, né, toda equipe de enfermagem, ACS, é responsável por essa busca, embora seja o enfermeiro e o médico que faça a avaliação. Prazos, durante o ano de 2021, mecanismo de avaliação dos indicadores, a digitação no sistema de informação vigente e o objetivo de diminuição de patologias em pés diabéticos. O indicador muito abaixo da média, nós tivemos a consulta de enfermagem em puericultura. Essa situação ela ocorre principalmente porque a mãe chega lá com, na maioria das vezes, o seu RN, ou a criança já procura direto na recepção pela consulta do pediatra, que elas sabem que nós temos 2. Então, assim, as nossas estratégias para melhorar isso. Ofertar consultas de enfermagem em diversos horários, não só aquela coisa engessada de tal horário, né, de agendamento. Busca ativa das crianças através do ACS, fizemos um levantamento, estamos fazendo e passando para eles irem atrás. Orientações durante todo o pré-natal.
ressaltando sempre às mulheres que o acompanhamento não é somente pelo pediatra, o enfermeiro faz também em consultas intercaladas e é importante. Atividades a serem desenvolvidas. Fazer o exame físico, avaliação antropométrica e oferta de consultas, como eu já falei, por demanda espontânea. Os recursos necessários para a atividade, agenda disponível para o profissional, balanças, fita métrica, estetoscópio e oftalmoscópio. Resultado esperado, aumento da cobertura. Os responsáveis, toda a equipe. Prazos, 3 meses a partir de outubro de 2021. Nós vamos melhorar essa meta aí, se Deus quiser. Mecanismos e indicadores para avaliar esse alcance. Avaliação do número de digitações com aumento de indicadores. Agora a gente vai falar um pouco sobre as ações do COVID da nossa unidade. Nós mudamos, né, o fluxo de atendimento, foi todo reestruturado, né, conforme as orientações da nossa Secretaria de Saúde, para evitar contato de pacientes sintomáticos com aqueles que não eram. Houve o telemonitoramento também dos casos suspeitos e confirmados, foi bem forte na nossa unidade. A busca ativa, né, dos pacientes que, pelo telemonitoramento, não conseguiam contato, os ACS sempre bem iam atrás e traziam a resposta para a gente. O teste rápido e o RT-PCR, consulta de sintomáticos respiratórios. Então, se o paciente chegava, fazia o teste rápido, deu reagente, a gente já encaminhava para a consulta médica para a conduta necessária. A vacinação da instituição de longa permanência, vacinação de acamados e a vacinação à população conforme idade vigente e critérios. Aqui nós temos algumas imagens da vacinação. Nossa técnica de enfermagem Valdineia e ali a Aparecida. Aqui é a coleta de RT-PCR. Nós tivemos por alguns meses a tenda que foi montada no nosso estacionamento justamente para melhorar esse fluxo de atendimento ao paciente, não tumultuar dentro da unidade. Esse aqui é o nosso telefone de contato, da recepção é o 2020-1955, da gerência é o 2020-1954. E aqui eu trouxe uma frase da Madre Teresa de Calcutá, no qual nós buscamos dizer a cada um, né, cada pessoa que trabalha na atenção pública, na atenção básica, que todos somos importantes. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então, o trabalho de cada um é relevante, né? Por mais que às vezes a gente fale, posso fazer mais? Pode, a gente vai buscar melhoria, mas toda ação ela é importante. Obrigada.